Vamos dar início à nossa 22ª aula de noções de História da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós já estamos caminhando para a conclusão do nosso conteúdo. Lembrando que nós nos propusemos a fazer 26 aulas, porém, a aula que vem será a última aula com um conteúdo, por assim dizer, inédito. Depois, as aulas 24 e 25 serão uma revisão, e a aula 26 uma conclusão, onde eu farei várias indicações bibliográficas para que vocês possam ter mais material para acompanhar e prosseguir com os seus estudos a partir daí. Nós estamos, então, no final do século XIX, com a questão da unificação italiana. Nós vimos que Napoleão causou um grande rebuliço na Europa continental, especialmente, e que a partir de Napoleão nós temos um mundo com uma nova configuração. E Napoleão, quando ele forçou a família real brasileira a vir para a nossa terra, ele acabou acelerando o nosso processo de independência. E também, Napoleão, quando ele forçou a abdicação do rei da Espanha, o pai de nossa Carlota Joaquina, e depois o seu irmão, tendo prendido e colocado seu próprio irmão como rei, ele também acabou favorecendo o processo de independência das colônias espanholas na América Latina. Então, tanto o Velho quanto o Novo Mundo foram influenciados pelo fenômeno Napoleão Bonaparte. E nós vimos que depois do Congresso de Viena, as coisas mais ou menos se resolveram. E agora vamos então para a projeção dos nossos slides. Muito bem, muito bem. Vamos então apresentar aqui. Então, vamos falar um pouco sobre a questão romana e o Tratado de Latrão. Mesmo após o retorno da soberania papal nos Estados Pontifícios, no centro da Itália, com o Congresso de Viena em 1815, o território permaneceu politicamente instável. Então, vamos recordar da aula passada que Napoleão acabou, em 1809, ele acabou tomando os territórios do Papa, e então os Estados Pontifícios deixaram de existir. Ele mesmo proclamou para sua casa o título de rei da Itália e de vice-rei da Itália, para o seu filho Napoleão II. Então, isso incluía também os Estados Pontifícios. Vamos lembrar que o Papa Pio VII era prisioneiro e que, então, esses territórios estavam, de fato, insatisfeitos com a situação política, com o fato de terem pertencido ao Papa e serem anexados ao Primeiro Império Francês. Em 1831, surgiu um movimento chamado Jovem Itália, que era partidária de uma unificação italiana, que até aquele momento era dividida em reinos e ducados, alguns sob a influência da França e da Áustria, outros com monarquias locais. Então surgiu uma ideia na França
e também na Alemanha, de se tornarem um país unificado. Devemos lembrar que em 1806, Napoleão forçou o imperador Francisco do Sacro Império Romano Germânico a renunciar a este título, e ele então tomou para si o título de imperador do Império Austro-Húngaro. E então os estados que pertenciam ao Sacro Império acabaram adquirindo autonomia. Boa parte desses estados é o que hoje forma a Alemanha, mas também uma parte, o norte da Itália, também estava sob domínio da, da Áustria, do Império Romano Germânico. O que gerou uma certa complicação, sempre na história da Itália, principalmente, era esta grande divisão. Então, nós tínhamos o Reino da Sardenha, nós tínhamos a República de Florença, a República de Veneza, a República de Gênova, o Ducado de Milão, Urbino, Mantua, Reino das Duas Sicílias, e outros, os estados pontifícios e outros lugares. Alguns eram monarquias, outros eram repúblicas, ducados, principados, etc. Territórios muito divididos, muito distintos e que se reconheciam apenas como sendo parte de uma entidade chamada Itália. Então, até esse momento, não havia Itália. Quando esse movimento, a Jovem Itália, lutou então pela unificação de todo aquele país. Em 1848, após as revoluções chamadas de Primavera dos Povos, que causou várias agitações políticas em países como França e Áustria, o movimento de unificação, também chamado de Risorgimento, ganhou forças graças à política de Giuseppe Mazzini, Camillo Benso, o conde de Cavour, Giuseppe Garibaldi e o Vítor Emanuel II da Sardenha. Esses 4 homens vão ser as figuras principais do movimento da unificação italiana. O Mazzini, que é um dos grandes mentores intelectuais do Risorgimento, o conde de Cavour, o Camillo Benso, que vai ter um papel muito importante com o Vítor Emanuel II, o rei da Sardenha, e depois o Garibaldi, que vai ser chamado de o herói de 2 mundos, aquele que lutou na Farroupilha, lutará também na Itália para unificá-la. Ele que veio aqui para o Brasil, e conheceu a Anita, sua esposa, etc. Essas 4 figuras, de fato, são muito importantes nesse processo, em que, a partir da Sardenha, a partir do norte, e depois com o Garibaldi, as camisas vermelhas, ao sul, a Itália, então, vai sendo anexada aos poucos, no norte, no sul, até que fica apenas os estados pontifícios ao centro e alguns lugares, algumas províncias, por assim dizer, os irredentistas, ou seja, aqueles que resistiram mesmo após 1870, principalmente ao norte. Então, este movimento de unificação foi inspirado na chamada Primavera dos Povos. Então, se já com a Revolução Francesa nós temos uma certa desconfiança com relação à monarquia, e depois vão surgir as monarquias parlamentaristas, uma tentativa de se adaptar a essas questões, então vão ser insuflados a se revoltarem contra esses monarcas constitucionais e a estabelecerem regimes mais participativos, mais republicanos, mais democráticos, entre aspas, é claro. Ainda vai levar um tempo até que isso aconteça, não sei que de fato aconteceu necessariamente. E nós temos também
Esses políticos italianos eram ligados à maçonaria e à carbonária. A carbonária é uma sociedade secreta italiana, semelhante à maçonaria, e ambas visavam a mesma coisa, visavam a destruição da igreja, visavam então uma mentalidade iluminista, uma moral laica, etc. E eles articularam exércitos para anexar os territórios da Itália, conseguindo importantes vitórias entre 1845 e 1852. Depois, entre 1860 e 1867, quando conquistaram boa parte dos territórios pontifícios, né? Então, veja só que interessante, nós temos aqui o Reino Lombardo-Vêneto, bem ao norte, o Ducado de Módena, nós temos o Grão-Ducado da Toscana, aqui os Estados Pontifícios, ao sul o Reino das Duas Sicílias. Claro que ainda é uma parte, mas estão representados boa parte dos territórios da Itália. A França atuava como auxiliar dos exércitos do Papa. Então, Napoleão III, que é o sobrinho neto, aliás, é o sobrinho de Napoleão Bonaparte, né, filho do seu irmão Luís, ele, então, ao assumir o poder como presidente da França e depois como imperador dos franceses, no lugar de seu tio, ele vai ser um grande esteio do papado, ele vai lutar em favor do Papa. Claro que também ele luta para ter influência nos territórios italianos, como a França sempre quis e sempre fez ao longo de vários séculos. Então, nós temos essa questão importante, que é o apoio da França. Sem o apoio da França, em 1870, por causa da Guerra Franco-Prussiana, agora a Itália, e o Papa especialmente, está tendo muitos problemas. Então, o exército pontifício não era o suficiente para manter os territórios, muitos territórios já haviam sido anexados e praticamente Roma era aquilo que sobrou do império do Santo Padre. Bom, para evitar o derramamento de sangue, já que os exércitos revolucionários estavam invadindo, então o Papa ele aceitou a invasão de Roma pelos exércitos revolucionários do Reino da Itália, dando início então à chamada Questão Romana, tensões entre a Igreja e o reino italiano anticlerical. Então, o Papa, em 1870, viu que não tinha como lutar contra aquele exército e resolveu, então, por assim dizer, render-se. Porém, ele protestou contra essa unificação da Itália. O Papa Pio IX, o Beato Pio IX, não quis reconhecer este reino que estava surgindo, porque sabe justamente que este reino ele é de inspiração maçônica, de inspiração carbonária, é o de inspiração liberal, vai contra a doutrina da Igreja e não reconhece a sua soberania como pontífice. Então, já 2 anos antes, em 1868, ele já se recusava a reconhecer o reino da Itália. E além de se recusar a dar o seu reconhecimento, que é importante, e era muito mais importante enquanto chefe político mais expressivo, que era o Santo Padre, ele declarou o non expedit, ou seja, ele proibiu os fiéis de votarem nas eleições italianas. Então, quando se estabeleceu o Reino da Itália, o Papa Pio IX, então, proibiu que os católicos participassem das eleições italianas.
E ele se recusou, então, a fazer negociações com o reino da Itália, com o Vítor Emanuel II da Sardenha, que agora se tornou o Vítor Emanuel I da Itália. E então veio a falecer em 1878 e até lá considerou-se prisioneiro do Vaticano. Quem diga que na primeira viagem, ou na segunda, talvez, do Dom Pedro II, nosso imperador, ele teria ido encontrar o Papa e encontrou também o rei da Itália e tentou uma aproximação entre os dois, mas o Santo Padre não quis nem saber, porque ele justamente se via usurpado. Devemos nos lembrar que de 756, com a doação de Pepino o Breve, até aquele momento, o Santo Padre, há mais de 1000 anos, era soberano por direito daqueles territórios. E de Roma, desde praticamente sempre, desde Constantino, em que o imperador Constantino deu ao Papa Melcíades e depois aos seus sucessores a Basílica de São Pedro e depois a Basílica de São João de Latrão. E com Teodósio, com relação ao Papa Dámaso também. Então já havia muitos séculos que Roma estava nas mãos do papado e o Papa não iria renunciar ao seu governo da cidade de Roma, que era o centro do mundo, a grande capital da fé, a cidade eterna, por um reinado revolucionário, por uns revoltosos de hereges. Evidentemente o Papa não faria essa concessão e não o fez. E então nós temos seus sucessores, né? Em 1878, veja, curiosamente faleceu o Papa Pio IX e também o rei Vítor Emanuel. E foram sucedidos o Papa por Leão XIII e o rei por Humberto I. Então, entre o Papa Leão XIII e o rei Humberto não houve qualquer negociação. Tentou-se uma aproximação diplomática, né? No Jubileu de Ouro do Papa e também no aniversário do rei, mas não quiseram nenhum nem outro se aproximar. Muito pelo contrário, o jovem reino da Itália se mostrava extremamente anticlericalista. Tanto que nós vimos aquelas CP número considerantes do Papa Leão XIII, numa tentativa de fazer com que os historiadores católicos se levantassem contra os historiadores liberais que estavam acusando a igreja de uma série de crimes que eram falsos ou aumentando certos eventos históricos para prejudicar a imagem da igreja. Então eles estavam pervertendo o ensino, a educação, a fim de que os jovens, né, não quisessem ir mais à igreja, porque a igreja era inimiga do reino. Então até a própria Itália se voltou contra o Papa. É o Papa que sempre foi o grande protetor, o grande promotor, o grande defensor de toda a Itália. Acabou então sendo apunhalado pelos governantes civis da Itália. E este rei Humberto tem um fim muito trágico, ele é assassinado no ano de 1900 e o Papa Leão XIII falece 3 anos depois, com os espantosos 93 anos. São Pio X foi eleito naquele mesmo ano, mas durante o seu pontificado continuou não negociando com apenas aliviou o non expedit. Então, o Papa São Pio X fez concessões com relação às eleições italianas, que haviam sido totalmente proibidas pelo Papa Beato Pio IX. No lugar do rei Humberto, assumiu o Vítor Emanuel III,
que reinou por longos anos. Então, ele vai reinar mais ou menos até o final da Segunda Guerra Mundial, 47, 48, 46, 47, 48, salvo engano. Então ele vai ter um reinado longo. Após São Pio X, Bento XV decidiu revogar o Non Expedit em 1918. Então, numa tentativa de pacificar esse conflito internacional terrível, o Bento XV, então, tira aquilo que o Pio IX havia imposto e já há uma certa participação nas eleições italianas. O que nós temos que ter em mente também é que isso dificultava o reconhecimento internacional do Reino da Itália. Porque para que os países reconheçam um novo país, é preciso que a comunidade internacional esteja de acordo. Então, alguns países reconheciam o Reino da Itália, outros países já não reconheciam o Reino da Itália e ficavam do lado do Papa. Então, a comunidade internacional estava dividida entre apoiar a questão romana, entre apoiar o Santo Padre na sua reivindicação legítima de direito e apoiar os revolucionários do Reino da Itália. E isso gerava uma grande tensão internacional. Como eu disse, o nosso próprio imperador Dom Pedro II esteve no meio dessa tensão por um tempo. Foi apenas com Pio XI que as negociações com o Reino da Itália começaram a prosperar. Então, o pontificado de Pio XI ele estava decidido a resolver aquele conflito que já estava se arrastando há umas boas décadas. Sendo que após anos de conflito, anos de tensões entre os dois lados, em 1829 foi assinado o Tratado de Latrão, 11 de fevereiro de 1929, o Tratado de Latrão, no qual a Igreja reconhecia Roma como capital do Reino da Itália, mas ganhava a soberania da cidade-estado do Vaticano e de outras propriedades fora dele, além de vantagens fiscais, ensino religioso, estado confessional, matrimônio, etc. Então, vejam só, o Tratado de Latrão é um acordo entre o Reino da Itália e o Santo Padre, e a Santa Sé, que vai delimitar, até os dias atuais, o território que nós chamamos de Vaticano, a cidade-estado do Vaticano que vai ser criada a partir desse tratado. 0,44 km², mas tem alguns territórios, alguns prédios que ficam em Roma, parte da Cúria Romana, o Castel Gandolfo e algumas outras propriedades extraterritoriais que fazem parte do Vaticano. E vantagens fiscais também, uma diferença na cobrança de impostos com relação à igreja, o ensino religioso que estava que era ensinado obrigatoriamente nas escolas, o Estado confessional, ou seja, a Itália, o Reino da Itália seria um Estado católico, e o matrimônio, então, o matrimônio religioso teria efeito civil, os divórcios eram proibidos, etc. Então veja que foi um acordo vantajoso para o papado, porque a comunidade internacional havia certa pressão para que essa situação fosse resolvida. E nós vemos que existe um certo oportunismo político da parte de quem estava interessado em promover este acordo. E nós veremos quem, agora mesmo. Esse acordo foi assinado entre o cardeal Pietro Gaspari, que teve como secretário o futuro São Paulo VI, que naquela época era o Padre Montini. E o primeiro-ministro da Itália, Benito Mussolini, até então pacífico. Então veja que o Mussolini acabou ganhando o cargo de primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel III, e ele, para se consolidar no poder, ele precisava
do apoio do papado. Então, ele mesmo se fez muito aberto à negociação com o Santo Padre, e ele, então, fez essas concessões para que o Vaticano cedesse, e, de fato, o Vaticano cedeu. Há quem diga que o padre Montini não era muito favorável a esse acordo, na época em que trabalhava na Secretaria de Estado. Mas o Pietro Gaspari, ele acabou sendo o grande articulador eclesiástico para que esse acordo acontecesse, e ele de fato aconteceu, com certa vantagem para o Vaticano e com vantagem também para o Mussolini. O problema é que o Mussolini, até aquela época, ainda não tinha mostrado as garras, ele ainda não estava fazendo um governo violento que desrespeitava os direitos humanos e que estaria se aliando ao nazismo, porque o nazismo ainda não havia tomado conta da Alemanha naquela época. E a partir deste acordo surge oficialmente o Vaticano como o país, né, a cidade-estado que é atualmente. Agora nós vamos falar sobre os papas. Vamos falar então sobre Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI e Pio XII e São João XXIII, até o Concílio Vaticano II. Vamos bem rápido, mas vamos tentar ficar com os detalhes mais importantes. Então, Pio IX morre em 1878. Quem assume no mesmo ano? O venerável Leão XIII, que foi um dos maiores papas da história, responsável por iniciar grandes renovações na igreja, como a Aeterni Patris, incentivando o estudo de Santo Tomás de Aquino como referência em teologia e filosofia para a igreja. Depois temos a Providentíssimos Deus, a encíclica que fala sobre a Sagrada Escritura e a abertura para as ciências bíblicas, com algumas ressalvas. Então, o movimento bíblico começou, vamos dizer, com Leão XIII. Ele é o grande responsável por promover os estudos bíblicos católicos, utilizando, por exemplo, a abordagem histórico-crítica, utilizando aquela análise dos gêneros literários, utilizando então métodos segundo as ciências bíblicas que estavam se desenvolvendo naquela época. Porque até então, a leitura da Sagrada Escritura por parte dos católicos era feita de uma forma baseada na tradição, etc. Muitos não se haviam aventurado ainda nos estudos mais científicos e históricos da Bíblia, enquanto o mundo protestante já há algumas décadas esses estudos estavam sendo feitos. Então havia um pouco de atraso com relação aos estudos bíblicos católicos, que depois da Providentíssimos Deus, né, de 1893, esses estudos deslancham, por assim dizer, né, só crescem e vão se intensificar muito no século XX e duram até agora. Os estudos bíblicos católicos têm muito destaque, muita relevância na comunidade internacional. Também a Rerum Novarum, de 1897, a encíclica fundante da doutrina social da Igreja, que fala sobre a questão do trabalho. Então, a Igreja começa a desenvolver um pensamento social a partir desta época, como uma resposta ao socialismo, ao liberalismo, ao anarquismo e a outros modelos que tentavam propor uma sociedade fora dos valores religiosos, fora dos valores da igreja. Então, é uma resposta católica aos problemas sociais no fim do século XIX e às ideologias contrárias. Então, o Beato Pio IX fez o seu dever de criticar as. Agora, o venerável Leão XIII vai elaborar uma resposta católica e uma contra-argumentação católica, uma proposta católica para essas questões. Nós também temos várias encíclicas dele sobre o Rosário,
né? Octobremense, né? Mês de outubro, né? E uma sobre o Espírito Santo, a Divinum Illud Mundus, né? Muito interessante esta encíclica do Espírito Santo, um resgate do Espírito Santo após alguns séculos de certo esquecimento da pessoa divina do Espírito Santo na Igreja. Muitos dizem que isso é um dos eventos fundantes da renovação carismática, né, junto com a questão da Beata Helena Guerra. Várias encíclicas contra a maçonaria, né, como a Humanum Genus, e incentivou a devoção a São Miguel Arcanjo e consagrou o século XX ao Sagrado Coração de Jesus. Então, o Venerável Leão XIII vai ter um longo pontificado de 1878 a 1913, então por 25 anos. Já é o terceiro ou o quarto maior pontificado que se tem registro, o de Leão XIII. Depois nós temos São Pio X, que é conhecido como o Papa da Eucaristia. São Pio X vai suceder a São Leão XIII e vai intensificar realmente o combate ao modernismo que São Pio IX fez. O Leão XIII era uma pessoa muito afável, já era um senhor, né, de bastante idade, morreu bem velhinho, então ele tinha uma personalidade um pouco mais dócil, embora na caneta, na pena, ele fosse bastante rígido, né? E o São Pio X, de fato, era o grande pároco, né? Ele era aquele homem de origem humilde e que foi ascendendo na carreira eclesiástica contra a sua vontade. Então, depois de Papa ficou bispo, depois de bispo ficou arcebispo, patriarca e cardeal, então Papa. E ele, então, se esforçou ao máximo por promover essa doutrina contra os modernismos que nós vimos na aula passada. Ele é o Papa da Eucaristia, né? Porque com a Quam Singulare ele vai incentivar a comunhão nos domingos e, se possível, até diariamente, e vai permitir que as crianças que alcancem a idade da razão, né, quando elas são capazes de pensar racionalmente, aos 7, 8 anos, às vezes um pouquinho mais, 8, 9 ou 10, elas já podem fazer a primeira Eucaristia. E é interessante que façam quanto possível, quanto antes melhor, para o Papa São Pio X. E também é conhecido pelo seu catecismo, né? O Catecismo de São Pio X, que é muito bom, que recomendo muito a leitura, principalmente para quem está começando nos estudos sobre a doutrina da Igreja. É muito acessível, um catecismo de perguntas e respostas. Algumas respostas podem parecer polêmicas, mas refletem a mentalidade, refletem a teologia da época e devem ser contextualizadas, evidentemente, mas jamais desprezadas. E o antimodernismo é a grande bandeira, né? Instaurar omnia Christi, né? Restaurar todas as coisas em Cristo. E para restaurar todas as coisas em Cristo é preciso combater os erros. Por isso ele escreveu a Pascendi Dominici Gregis, né, que é a sua grande encíclica, que é o martelo dos modernistas. Depois, aqui eu disse que ele era de classe social humilde, que ascendeu a carreira eclesiástica, etc. Ele destacava-se pelo seu bom humor, zelo doutrinário, pastoral, além de fama precoce de santidade. Então, as pessoas diziam para ele santo, né? Ele dizia, não, santo não, Sarto, né? Que era o nome dele, né? Giuseppe Melchiorre Sarto. Então, era uma pessoa de bom humor, mas também muito rígido com a doutrina e muito zeloso e preocupado pela pastoral. Na época em que não se falava tanto de pastoral como se fala hoje, e se faziam coisas até bem melhores. Enfim.
Ele faleceu às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e foi o primeiro Papa a ser canonizado desde o Papa São Pio V. Então, o Papa São Pio V morreu em 1572. E desde aquela época não houve um Papa que fosse canonizado antes do Papa São Pio X, que foi canonizado por Pio XII em 1954. Vejam só a canonização, o evento solene que foi. Vejam aqui, olha que coisa linda, os flabelos, imagem de São Pio X, etc. Coisas que não veremos mais. Depois, em 1914, foi eleito o Papa Bento XV. O Papa Bento XV, muito pouco conhecido, infelizmente, mas muito importante. Ele tem alguns documentos muito interessantes que precisam ser lidos, assim como os precedentes. Olha, a Paulus publicou os documentos do Leão XIII, de São Pio X com Bento XV. E o Centro Dom Bosco também vai publicar esses documentos no ano que vem. Então, vale a pena conhecer o magistério desses papas, né? Muito a pena mesmo. Então, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial entre as potências da Tríplice Aliança, Inglaterra, França e Rússia, e da Tríplice Entente, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, ele tentou por diversas vezes negociar a paz, mas não obteve sucesso. Então, ele chegou quase com a guerra estourando, né? Sabemos que o evento que fez eclodir a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? Em Sarajevo, na Sérvia. E então uma potência declarou guerra contra outra, a Sérvia contra a Áustria, depois a Rússia vem em auxílio, depois Inglaterra e França, etc., a Alemanha. Haviam acordos que foram realizados entre essas potências, né? Depois das guerras napoleônicas, do Congresso de Viena, nós tivemos a Santa Aliança, né? Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. E no final do século XIX, nós tivemos alguns acordos entre esses países que estavam crescendo militarmente. Então, a Inglaterra já era uma grande potência durante muitos séculos. A França também, embora estivesse um pouco atrás da Inglaterra. A Rússia era um grande feudo, mas dava também seus pulos nesse sentido. E eles se uniram. Por outro lado, os países recém-formados, né, a Alemanha, de 1871, a Itália, de 1870, e a Áustria-Hungria, que era mais antiga, mas também um pouco mais recente, estavam se juntando como grandes potências emergentes, né, para combater as antigas potências da aliança. E durante os 4 anos terríveis da Primeira Guerra Mundial, que mataram mais de 10 milhões de pessoas e feriram o dobro, o Papa Bento XV tentou negociar, falou na rádio, escreveu documentos, mas não foi ouvido. E depois, quando houve o armistício, em 1818, o Tratado de Versalhes, em 1819, foi excluído de qualquer negociação. Veja que a comunidade internacional, por causa da questão da Itália, da questão romana, não considerava o Santo Padre como um chefe político, né, como um soberano, já que ele havia perdido seus territórios. Ele foi o responsável também, Bento XV, por continuar a compilação do Código do Direito Canônico, que o seu predecessor, São Pio X, já havia começado. Por isso, o Código de 1917 é chamado de o Código Pio Beneditino. Muito raro de ser encontrado, eu, inclusive procuro, também não encontro. Interessante. Ele pode ser encontrado em PDF também. E agora nós vamos para os pontificados um pouco mais próximos da nossa realidade, mas evidentemente que nós não havíamos nascido.
nessas épocas. Nós estamos praticamente há 100 anos do início do pontificado de Pio XI, que foi eleito em 1922. E Pio XI, em seu pontificado, ele ficou marcado pela ascensão dos regimes totalitários do fascismo na Itália, né, em 1922. Então, quando ele foi eleito, Mussolini já havia emergido ao poder, e do nazismo, que vai surgir em 1933, né, com a indicação do presidente Hindenburg, de Adolf Hitler, aquele homem asqueroso, como primeiro-ministro da Alemanha. Essas ideologias e governos que o próprio Pio XI combateu. Então, vejam só, em 1929, ele assina um acordo com Mussolini, acha ele até um homem bastante simpático, que foi providente, que foi generoso, mas logo depois o Santo Padre fica sabendo das barbaridades que ele praticou e no ano de 1931 escreve Non abbiamo bisogno, né? Nós não concordamos, nós não compactuamos, né, com isso aí, com este governo fascista. Então, a Igreja Católica, o catolicismo é antifascista. É só ler, e eu vou disponibilizar a Non abbiamo bisogno, né? E depois o nazismo em 1937 com a Mitbrennende Sorge, né? Acho que com ardente preocupação, né? Segundo a tradução. Né? Então, o Santo Padre ficou sabendo da situação da Alemanha nazista, da deportação dos judeus, do malabarismo bélico que o Hitler estava fazendo, da manipulação de consciências, das invasões que ele já estava planejando, e ele, com ardente preocupação, se colocou contra o nazismo. Então, dizer que a Igreja Católica apoiou o fascismo, apoiou o nazismo, é mentira. A Igreja Católica escreveu e agiu contra o nazifascismo. Portanto, o católico não pode ser fascista, nem muito menos nazista. Além da criação do Vaticano, né, que é fruto dele, da negociação que ele possibilitou, deu origem também à Rádio do Vaticano, né, que até alguns anos não tinha um sinal muito bom, mas que foi melhorando. Com o próprio Guilherme Marconi, né? Marconi é o inventor do rádio, né? Católico, ele ajudou na fundação da Rádio Vaticano. E ele condenou também, olha só, o comunismo soviético com a Divini Redemptoris. Então, o católico não pode ser nazista, não pode ser fascista, mas também não pode ser comunista, porque a condenação expressa do magistério da Igreja, não só com Pio XI, mas também com seus predecessores e os seus sucessores, até o Santo Padre, o Papa Francisco, nos dias atuais. É porque, felizmente, o nazifascismo desapareceu, mas o comunismo ainda não. Mas rezemos por isso. Pio XII foi eleito, então, após a morte de Pio XI, em 1939. Depois de uma longa carreira diplomática como núncio apostólico e depois como cardeal secretário de Estado. Inclusive, lembramos que quem era o secretário do secretário de Estado era o Paulo VI, o padre Montini, Monsenhor Montini. E depois o Papa, com a aposentadoria do cardeal Gaspari, o cardeal Pacelli, se torna então secretário de Estado, e o Paulo VI, Montini, torna-se secretário do Pio XII na diplomacia. Ele fez carreira diplomática. Pio XII era um diplomata por excelência e a sua diplomacia vai ser muito importante para a Igreja. Eu diria papas mais importantes da história da Igreja, fenomenal, muitas ações muito boas, uma doutrina retíssima,
grande influenciador do Concílio Vaticano II, porque boa parte do Vaticano II bebe das suas fontes, e precisa ser conhecido. Está mais difícil, muito difícil, achar os documentos de Pio XII. Eu achei, comprei e guardo como um tesouro. Mas se você puder ler Pio XII, assim como se você puder ler Pio XI, que está também publicado atualmente pela Paulus e que vai ser republicado pelo Centro Dom Bosco, adquira e leia também esses e outros documentos do Pio XI, assim como os do Pio XII, que estão disponíveis em português no site do Vaticano. Se não todos eles, boa parte. Então ele é eleito às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E veja só que situação, né? O Pio Bento XV eleito às vésperas da primeira e o Pio XII às vésperas da segunda. Ele havia sido núncio apostólico na Alemanha, já trabalhou na Alemanha também na época da Primeira Guerra Mundial e já ajudou muitas pessoas na Primeira Guerra Mundial, e na Segunda ele vai fazer a mesma coisa. Ele assumiu a igreja no difícil momento da Segunda Guerra, entre 1939 e 1945, em que nós tínhamos a Inglaterra, a França, a Rússia e depois os Estados Unidos contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Então, diante da pressão dos nazistas e fascistas, ele foi obrigado a agir com cautela para evitar represálias contra os fiéis e pastores, e até mesmo os próprios judeus. Então, no começo da guerra, um bispo na Holanda, ele protestou publicamente no seu púlpito contra o nazismo e fez isso autorizando os padres da sua diocese que protestassem todos na homilia contra o nazismo. O que aconteceu? Milhares de judeus foram presos por causa daquele protesto. Padres foram presos por causa daquele protesto, fiéis católicos foram presos por causa daquele protesto. Então o Santo Padre viu que uma condenação pública traria consequências danosas. Colocaria os fiéis e os pastores e os judeus em risco. Então, o que o Santo Padre Pio XII fez? Agiu na sordina, trabalhou nos bastidores. Com cautela, ele foi movendo os seus peões, né? Como se diz hoje em dia, mexeu os pauzinhos, e com isso ele conseguiu fazer bem a muitas pessoas. Ele, infelizmente, não pôde condenar publicamente como gostaria, mas ele sempre dava, né, aquilo que hoje se chamam de indiretas. Então, ele sempre dava uma indireta na questão do nazismo e do fascismo, mas não pôde agir publicamente, porque queria evitar que outros sofressem por causa das coisas que ele estava dizendo, por mais que necessitasse que fossem verdades. Então, não podemos julgar Pio XII de forma ingênua, mas nós precisamos, de fato, compreender que aquele homem estava numa situação muito dramática. E veja só como ele se recolhia em oração. Que coisa bonita. Em seus pronunciamentos, ele falava secretamente contra os tiranos e as perseguições. Pessoalmente ordenou que as paróquias e conventos abrigassem os judeus perseguidos. Articulou discretamente para a libertação de prisioneiros judeus. Escondeu famílias judias em Roma e, com suas ações, salvou milhares de vidas. Se vocês assistirem o filme Pio XII sobre o céu de Roma e também o filme Irmã Pascalina, serva do Papa, vocês poderão ver que, de fato, Pio XII não foi o Papa de Hitler, não foi o Papa nazista, não foi omisso. Ele foi, na verdade, um herói. Ele agiu como pôde, fez todo o bem que pôde e conseguiu ajudar muitas vidas. Tanto que um rabino, o rabino de Roma, depois da Segunda Guerra, ele se converteu e se batizou com o nome de Eugênio. Eugênio era o nome de batismo do Santo Padre Eugênio. Então veja só como que ele foi reconhecido como um herói, né? Diziam que até mesmo Einstein
teria dito que nunca havia notado a Igreja Católica, mas depois das ações do Pio XII, ele passou a admirar a Igreja por causa da sua proteção aos judeus. Então a Igreja Católica não é antissemita. O cristianismo não é antissemita. O antissemitismo tem outras origens, e que essas origens não são cristãos, não são católicas. Se foram adotadas, infelizmente foram, por alguns ao longo dos séculos, ela jamais teve aval do magistério. Aquele miserável lá até mesmo planejava sequestrar Pio XII, contrariando a mentira, isso contraria a mentira de que ele seria um aliado daquela criatura odiosa. Mas ele se manteve firme, mesmo com o perigo de invasão e bombardeios em Roma. Havia um plano daquele sujeito para sequestrar o Papa, né? E o Santo Padre, ele então tomou providências e diz: olha, se me sequestrarem, eu voltarei a ser o Cardeal Pacelli, renuncio, voltarei a ser o Cardeal Pacelli, e vocês podem então fazer um novo conclave. Graças a Deus isso não aconteceu. Roma foi bombardeada, invadida algumas vezes, mas tudo permaneceu bem. Então veja só que essa ilustração dele aqui, ó, cuidando de Roma, é bem verdade. Eu recentemente conheci um senhor que teve a oportunidade, falei com um senhor que teve a oportunidade de conhecer o Santo Padre, então que momento magnífico, que grande coisa deveria ser reconhecer um pontífice como o Papa Pio XII. Feliz aqueles que o conheceram. Ele, no seu pontificado, ele também publicou grandes documentos, grandes encíclicas. A Mediator Dei, sobre a liturgia, a Mystic Corporis Christi, sobre a Igreja, a Divino Afflante Spiritus, sobre a Bíblia, a Aurietis Aquas, sobre o Sagrado Coração de Jesus, a Humani Generis, sobre a modernidade, e a Munificentissimus Deus, na qual ele usou pela primeira e única vez até agora, desde o Concílio Vaticano I, da infalibilidade papal, para proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora em 1950. Todas essas encíclicas são excelentes. A Mediator Dei é uma precursora da Sacrosanctum Concilium, na Mystic Corporis Christi, da Lumen Gentium, a Divino Afflante Spiritu, da Dei Verbum, a Humani Generis, com algumas ressalvas, da Lumen Gentium, a Aurietis Aquas, para quem é do apostolado da oração, ou para quem tem uma devoção particular ao Sagrado Coração de Jesus, é muito boa. Juntamente com a Quas Primas do Pio XI, e com também sobre a questão da Bíblia, a Spiritus Paráclitos do Bento XV, de 1920, também é muito interessante de ser lida. E a Munificentíssimos Deus, ímpar, belíssima, merece também a nossa leitura. Pio XII faleceu então em 1958, após 19 anos de pontificado, e foi eleito em seu lugar o cardeal Roncalli, que tomou o nome de São João XXIII. São João XXIII escreveu as encíclicas Pacem Terris e Mater et Magistra, né, Paz na Terra e Mãe e Mestra, e convocou o Concílio Vaticano II no ano de 1961. O Concílio Vaticano I não havia sido terminado oficialmente, foi encerrado às pressas por causa da unificação italiana, e o João XXIII, então, que teria sido eleito como um papa de transição, porque era velhinho, porque a saúde não era tão boa, né, um homem de muito peso, dizem que os cardeais pensavam assim: bom, vamos eleger esse agora, por um tempo, enquanto nós preparamos um bom candidato para suceder. E eis então que, para surpresa de todos, ele resolve convocar um concílio ecumênico, o 21º, e aquele que é a experiência mais impactante sobre nós, porque estamos há 56
anos de seu término e há quase 60, né, de seu início, marcando uma nova era para a igreja, com muitos problemas, mas também com muitas soluções, com a graça de Deus. Então nós veremos na próxima aula do Concílio Vaticano II até a contemporaneidade, de uma forma muito rápida, mas também muito honesta, espero, e sem levantar brigas, discussões desnecessárias, partidarismos, etc. Apenas tentar expor um pouco dos dados históricos para que nós possamos nos situar melhor. Então veja só quanta coisa, quanto magistério, quantos documentos para ler, quanta coisa bonita da nossa história bem recente da igreja, né, nos últimos 150 anos, que nós precisamos conhecer. Veja só a riqueza dos nossos pontífices, não apenas estes antes do concílio, como também aqueles que vieram depois. Muita coisa que nós católicos precisamos conhecer. Infelizmente, hoje em dia, estão esquecidos esses pontífices que nós vimos nessa aula de hoje, mas vamos fazer com que o seu magistério seja mais conhecido por todos nós. Ficou então alguma dúvida, alguma questão? Alguma coisa que queiram perguntar acerca da unificação italiana, da questão romana e dos pontífices que nós vimos hoje? Se não ficou, então, vamos então rezar e vamos concluir a nossa aula de hoje. Eu peço a vocês, então, que respondam aquele questionário que eu enviei sobre a Idade Média, e logo mais eu enviarei um questionário sobre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na próxima aula, a última de conteúdo inédito, como eu disse, e depois, então, as nossas revisões e conclusão. Rezemos para que a Santa e Bendita Mãe de Deus, Nossa Senhora, rogue e interceda por nós, junto ao seu Filho Jesus, por toda a Santa Igreja. Peçamos a intercessão do Beato Pio IX, do Venerável Leão XIII, do Papa São Pio X, do Venerável Pio XII, de São João XXIII, e também de Bento XV, Pio XI, por que não? Embora não sejam considerados, não tenham ainda um título relacionado ao seu processo de canonização, mas certamente foram bons papas, devem estar na glória de Deus. Que estes santos pontífices, o glorioso São José, a santa e bendita Virgem Maria, Mãe de Deus, roguem por nós, a fim de que nós possamos ser fiéis à Igreja, continuar o seu legado, jamais esquecer o seu trabalho, os seus documentos, os seus escritos, as suas ações, e sendo fiéis aos nossos pastores de agora, especialmente ao nosso pastor, o Papa Francisco, o sumo pontífice, sucessor deles, que ele possa governar a igreja com sabedoria, viva tanto ou mais que Pedro, e que também os seus bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e nós leigos, todos os membros da igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos cada um fazer a nossa parte, buscando a santidade, buscando o bem da igreja e a glória de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, cuidem-se todos, fiquem com Deus. Salve Jesus, salve Maria, paz e bem. Estou sempre à disposição de cada um de vocês. Vamos firmes, porque nós estamos quase acabando. É necessário perseverarmos, principalmente no fim, que nós já estamos cansados e que nós já estamos muito atribulados. Nós vamos terminar juntos isso que juntos começamos, não apenas para nós, mas para a glória de Deus, para a nossa formação, para que com todo esse conhecimento possamos fazer a diferença na nossa vida e das outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem a todos e até a semana que vem, se Deus o quiser.